Capítulo 5 do livro Uma exposição das 7 eras da Igreja. A era da Igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, 12 a 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mais umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pérgamo. Pérgamo, antigo nome, situava-se na Mícia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Todavia, era uma cidade de grande pecado, dado a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. A Era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312 até 606 depois de Cristo. O mensageiro. Usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxime mais do ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação, declaramos que é Martim, o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria, em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que o mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava atenção nenhuma às suas necessidades, até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil desse pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo, cortou-o em 2 com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele, como um mendigo, envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, de forma que, quando fosse derrubada, ela o esmagaria a menos que Deus intervisse e virasse a árvore ao contrário enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina.
seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, desvirou-a rapidamente colina acima, contrário a todas as leis naturais. Os pagões que fugiam foram esmagados enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões, ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto. Como Eliseu, ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar o irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martinho desceu, e depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim, ele foi pessoalmente fazer frente ao imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência, então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados e eles não lhe permitiam entrar. E ele se prostrou sobre seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmos. Ele entrou na corte. Porém, o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente, um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. No momento em que saltavam para a frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra sua vida. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se os obedecem. Mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, o mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse. Por isso ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina. E pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branco ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus, ele viveu uma vida extremamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. Só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuiria. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados no poste, eram pregados em toras, debruços, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos.
Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbiam. E a tragédia fica ainda maior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isto não era obra exclusiva de pagãos, mas muitas vezes era causada pelos assim chamados cristãos, que achavam que faziam favor a Deus em exterminar esses leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João 16:2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Martim foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para essa era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério. Ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização. Ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado ou perturbado, ou se entristecendo ou rindo. Ele era sempre o mesmo e parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víboras e línguas peçonhentas. Muitos odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar, e ai, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos.